George Whitefield foi alguém que rompeu barreiras. E quando as portas das igrejas onde ele poderia pregar se fecharam, abriu-se muito mais as comunidades para ouvir a palavra de Deus. Este foi um homem que tem uma célebre frase dele que eu prefiro me gastar na obra de Deus do que enferrujar. Então realmente foi alguém que se gastou na obra de Deus, que deu a sua vida pregando a palavra do Senhor. Era o que ele mais amava, ele tinha um zelo pela palavra, ele tinha um zelo pela pregação, ele tinha um clamor pelas almas, um homem realmente que fez diferença na sua época. Então, o George Whitefield, ele nasceu na Inglaterra no ano de 1714. Ele, quando ele era muito criança, ali, com cerca de 2 anos, ele não tinha nem 3 anos de idade ainda, quando seu pai faleceu. E depois que o seu pai faleceu, a situação da vida dele acabou se tornando bastante complicada. A sua mãe, eles tinham inicialmente, quando seu pai era vivo, eles tinham uma espécie de hospedaria, um hotel daquela época. E a mãe, depois que o pai acabou falecendo, acabou se casando novamente. E com esse novo matrimônio, acabou trazendo também grandes problemas para a vida deles, a família. E por fim, a família veio a ter muita dificuldade e teve uma grande decadência financeira. E o George Whitefield, embora ele tivesse essa situação da vida do pai ter falecido cedo, ele muito cedo começou a estudar, começou a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Ele tinha muita vontade de ler a Bíblia. Então, ainda que ele lesse a Bíblia, ele tinha que trabalhar, auxiliar a mãe naquela hospedaria ali, servindo os hóspedes, atendendo com bebidas. Então, o ambiente onde ele foi criado, poderíamos dizer que não era um ambiente propício para alguém que realmente deseja fazer algo na obra de Deus. Então, não era um ambiente qualificado. As pessoas geralmente dizem, nasceu num ambiente, numa situação, então acaba fadando aquela pessoa a não mudar de vida ou não querer melhorar. Mas o George Whitefield, embora tenha nascido numa situação assim, com toda essa dificuldade, ele tinha um amor, um zelo pela palavra de Deus tão grande que isso não foi empecilho para ele seguir fazendo a obra do Senhor, para ele se converter e mudar a vida dele. Então ele muito cedo começou a estudar e como era muito pobre, ele se ficou numa situação bastante difícil, a família dele, né, uma situação financeira que entrou em decadência. Para ele estudar, ele precisava trabalhar muito, ele tinha muito desejo de estudar. E quando ele foi para a faculdade, quando ele foi para a Universidade de Oxford, ele começou, a mãe dele viu que ele tinha muito desejo, e com 17 anos, quando ele ingressou nessa universidade para estudar, ele não tinha como pagar. Então, o que ele fazia? Ele entrou como um servo, ele era uma espécie de... fazia uns serviços gerais. Então, ele, para continuar estudando ali, para pagar os seus estudos, ele limpava sapatos, ele limpava banheiro, ele atendia as pessoas, ele era constantemente humilhado pelos outros alunos, porque os alunos que entravam na faculdade como servos não podiam nem olhar para os outros, tinham que manter de cabeça baixa, tinham que manter sempre estudando. Então, mesmo com toda aquela situação difícil, ele persistiu, ele estudou, ele permaneceu estudando. E ao mesmo tempo, como ele tinha muito desejo de conhecer a palavra, ele lia muito a Bíblia, ele tinha aquele anseio que ele achava que para ele ser salvo, ele precisava praticar muitas boas obras. Ele precisava praticar muita coisa, então ele tirava muito do seu tempo procurando atender os pobres e visitava presídios, e orava, só que mesmo que ele fizesse e estudasse, ele não conseguia sentir que ele estava salvo, que ele era salvo. E ele muitas vezes ficava orando, passava dias orando, e uma certa vez ele se colocou numa situação antes que ele entendia, achava que a salvação era pelas obras, que ele fazia tudo o que podia, tinha uma vida muito simples, porque tudo que ele arrecadava, além de custear os seus estudos, ele utilizava para auxiliar outras pessoas, porque ele achava que ele, pelo seu esforço, conseguiria alcançar a salvação. Então ele tinha uma grande dificuldade nesse sentido. E um dia ele começou a ficar assim, no sereno, e orava, e a ponto que ele chegou numa situação física, se agravou tanto que ele ficou doente. Quando ele ficou doente, que ele não pôde mais nem orar, nem fazer nada, ele foi para o quarto dele, teve que ficar muito tempo de cama. Lá na cama dele, ele começou a orar e pedir para Deus,
porque ele fazia orações muito elaboradas, ele procurava fazer uma oratória na oração, colocar aquilo que ele tinha feito, as obras que ele tinha feito, e aí ele chegou numa conclusão que nada do que ele tinha feito era suficiente para alcançar a salvação, nada daquilo ali importava, mas ele tinha um desejo de ter um encontro com Deus, e Deus falar no coração dele. E aí o Senhor permitiu aquela enfermidade dele, aquele desgaste foi muito grande, que ele acabou ficando na cama nesse período, e lá na cama dele foi que ele começou a fazer uma simples oração. E começou a falar com Deus, como é que ele fazia para ter um encontro com o Senhor, como é que ele fazia para ter um encontro com Jesus. E lá naquela enfermidade o Senhor falou no coração dele, ele se sentiu realmente salvo, se sentiu perdoado, sentiu que foi um processo de conversão por aquela situação na vida dele. E seguiu, depois disso ele seguiu estudando, e enquanto ele estava ali estudando, ele teve uma oportunidade de encontrar com os irmãos John e Charles Wesley. Então, esses foram muito importantes no período do grande despertamento na Inglaterra, foram grandes avivalistas. Eles se reuniam num chamado local que era o Clube Santo, era dentro da faculdade, onde eles se reuniam para estudar a palavra de Deus e ficavam ali estudando a palavra do Senhor. E Deus falando com eles, e começou o Senhor derramar o Espírito Santo sobre aqueles grupos de jovens, e aquele grupo que estava ali reunido de estudo da palavra de Deus, daquele grupo chamado Grupo Santo, eles foram homens usados pelo Senhor, e cada um deles Deus trabalhava de uma forma. Enquanto John Wesley foi um grande teólogo avivalista, no irmão dele, Charles Wesley foi um músico muito proveniente, então tiveram vários ali que Deus despertou de uma maneira espetacular, mas George Whitefield foi realmente o grande pregador. E aí quando o Senhor começou a trabalhar na vida dele, quando ele começou a entender o que era pregação, ele recebeu lá aos seus 22 anos a autorização da igreja, na época a igreja anglicana, para começar a pregar. Só que quando ele começou a pregar, ele começou a trazer essa experiência da salvação, de pregar a palavra do Senhor, começou a pregar nos púlpitos, e aconteceu que por ele pregar, ele era um homem que pregava a palavra do Senhor, mas era alguém que realmente, ele era aquele pregador, um pregador que tinha uma grande oratória, um pregador muito eloquente, ele trazia a história da palavra de Deus, ele fazia uma pregação expositiva, então as pessoas vinham ver o que ele estava acontecendo. Enquanto ele pregava, as multidões, as pessoas começavam a ter seu coração convertido pela palavra de Deus. Em uma certa feita, ele estava pregando em um determinado lugar, quando 15 começaram a chorar através da pregação dele, começou o Senhor a trabalhar com o Espírito Santo naquele lugar, aí as pessoas começaram a dizer que as pessoas estavam, que esses 15 que começaram a chorar, começaram a receber a unção do Espírito Santo, que eles estavam enlouquecidos naquela reunião. E isso acabou levando que o George Whitefield se fechou as portas das igrejas na Inglaterra nesta época para que ele pudesse pregar. E quando se fechou as portas das igrejas, às vezes a gente pensa assim, bom, fechou a porta da igreja, ele é um pregador e agora acabou o ministério do George Whitefield. Ao contrário, quando se fechou as portas da igreja, o Senhor abriu as portas das comunidades, o Senhor abriu as portas do mundo para que pudessem ser salvos. Este foi um pregador que ele viajou todo o seu país praticamente a cavalo pregando a palavra do Senhor. Então ele ia nas praças, ele ia nos lugares mais distantes, onde as pessoas não tinham acesso, ele reunia multidões ali para ouvir a palavra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. Ele foi um homem que realmente se doou pregando o evangelho. E conta-se que ele tinha tanto desejo de pregar a palavra de Deus, ele tinha tanto desejo, tinha tanta vontade de pregar a palavra do Senhor, que ele reunia aquelas pessoas e ele pregava, ele chegava a fazer 10 pregações durante uma semana. E como ele não era um homem, ele não tinha um grande físico, ele não tinha um grande suporte, ele era um homem que tinha um físico já enfraquecido e ele tinha muitos problemas pulmonares, o George Whitefield. Então ele não tinha ele tinha as condições físicas dele não ajudavam em nada o trabalho que ele estava ali desempenhando. Na verdade, ao contrário, eram muito complicadas a sua condição de saúde. Então era muito interessante ver que um homem que não tinha um grande porte físico, que não tinha condição pulmonar, que tinha muitos problemas pulmonares, ele pregava e as pessoas escutavam a voz dele a quilômetros. Para ter uma noção, ele chegava a reunir 8.000 pessoas para ouvi-lo em cada sermão, em épocas em que não tinha
microfone, não tinha caixa de som, não tinha meios de se publicar a palavra de Deus. E o George Whitefield, as pessoas vinham ouvi-lo, por quê? Porque ele era um pregador que pregava com fervor, era alguém que realmente amava a palavra de Deus. Ele pregava e ele dizia que cada sermão, ele pregava como se aquele sermão que ele pregasse fosse o último sermão da vida dele. Então, foi muito importante, ele fez algo extremamente importante nessa época, levando multidões a crer no Senhor Jesus, porque ele era um apaixonado por Jesus. Ele tinha um amor pela pregação, ele tinha um amor pelas almas. Então, ele com seus 24 anos, depois que ele se fechou as portas das igrejas para ele pregar, ele começou a pregar. O primeiro sermão dele, que ele pregou fora da igreja, foi numa mina de carvão. E lá nessa mina de carvão, ele pregou para os mineiros desse lugar e aqueles homens que estavam ali se converteram, aceitaram Jesus e mais pessoas começaram a se reunir. Então, George Whitefield foi alguém incansável que pregava a palavra de Deus e que saía e tinha essa chama de evangelismo. Ele pregou na Inglaterra e ele viajou por todo o país, percorrendo o país a cavalo, pregando nas praças, pregando ao ar livre. Ele é chamado o príncipe dos pregadores ao ar livre, porque ele era um homem que ele saiu das quatro paredes. Quando não houve mais oportunidades para ele pregar na igreja, quando as portas se fecharam, ele foi para as praças, ele foi para a rua, ele foi para fora pregar. E foi aí onde muito mais pessoas tiveram alcance à palavra de Deus, porque não comportava a quantidade de pessoas que vinham ouvi-lo pregar, nem comportava em lugares fechados de tantas pessoas que vinham ouvir ele pregar. Ele, por um convite primeiro do John Wesley, ele esteve na América pela primeira vez, ele veio como um missionário para os Estados Unidos, e lá também ele começou a pregar a palavra do Senhor, começou a evangelizar em várias áreas. Era alguém que tinha um fervor tão grande. Depois ele conheceu Jonathan Edwards, também foi uma grande figura exponencial, muito importante nos períodos do grande despertamento. Foram épocas que as pessoas viviam em condições terríveis, não conheciam a palavra, mas a partir do momento que começaram a ouvir o evangelho, começaram a ouvir a palavra de Deus, multidões começaram a se converter, choravam, as pessoas choravam tremendamente dos seus pecados, se arrependiam dos seus pecados e se convertiam ao Senhor. Então, o George Whitefield teve uma grande importância, não só na Inglaterra, onde ele nasceu, ele também percorreu o país de Gales e a região da Escócia, ele pregou muitas vezes lá. Então, e não pense que foi fácil essa vida dele de pregação. Não foi fácil todo esse trabalho, porque muitas vezes onde ele ia para pregar, ele era recebido a pedradas, ele era recebido, teve um local onde ele estava pregando num púlpito improvisado e botou um barril na sua frente, foi derrubado. Então, ele sofria muito em função disso, de pregar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele foi um homem que realmente tinha um zelo ardente pelo evangelismo, ele tinha um zelo ardente pela palavra de Deus, a chama que estava no coração dele pela palavra de Deus era muito grande. Então, isso não servia de empecilhos. Ele chegou a ser agredido a tal ponto que ele sofreu um corte na sua face e ficou uma cicatriz que acompanhou a vida inteira ele posteriormente, por pessoas que queriam impedi-lo de pregar. Mas ele era um homem que realmente pregava a palavra de Deus, ele era um homem que buscava isso, que ia em busca das almas, ele ia aos lugares mais distantes. Ele chegou a vir 7 vezes aos Estados Unidos, atravessou o oceano para pregar a palavra de Deus. Então era um homem que realmente buscou fazer a vontade de Deus enquanto havia tempo. Alguém que entendeu que não era pelas obras que ele poderia ser salvo, né? Não era pelo tanto que ele fazia quando ele era jovem, porque antes da sua conversão ele achava que tudo que ele fizesse, o jejum, o bem pelos outros, isso seria suficiente para a sua salvação, até que ele realmente teve um encontro com Jesus e ele entendeu que não eram as obras que trariam para ele a salvação, mas era Cristo. E quando ele entendeu isso, né, até mesmo quando ele teve esse despertar, ele leu a obra, a vida de Deus na alma do homem, e isso falou muito profundo com ele, que ele tinha um desejo muito grande de ter esse encontro com o Senhor Jesus. E quando ele descobriu isso, ele passou a multiplicar isso para as pessoas, a pregar isso. E ele não pregava de qualquer maneira, era um homem que realmente tinha uma vida consagrada nas mãos de Deus. Ele separava o seu dia em 3 turnos de 8. Então, 8 horas
ele tinha exclusivo que 8 horas eram horas dele devocionais com Deus. 8 horas do seu dia estava dividido entre oração, estudo da palavra e período de aprendizado com Deus. Ele era um homem que, quando ele buscava a presença de Deus, enquanto o Senhor não falasse com ele, ele não parava de orar. Ele não parava de buscar, ele não parava de clamar. Então era alguém que realmente todos os dias da vida dele era alguém que estava na disposição de Deus e pregando a palavra do Senhor. 8 horas ele guardava para a alimentação, para as demais situações da vida, e mais 8 horas do seu dia ele reservava para dormir. Então ele dividia o seu dia em turnos de 8 horas, e dentro de cada uma dessas horas que ele se organizava para vida devocional, para dormir, para descansar e para alimentação. Mas foi um homem que realmente empenhou a sua vida a se gastar pregando a palavra, saindo, indo aonde as pessoas muitas vezes não queriam ir, ele ia. E realmente as pessoas, multidões e multidões vinham ouvi-lo pregar. Em qualquer lugar onde ele ia, multidões se juntavam para ouvi-lo pregar. E um certo momento, diz que em uma certa pregação onde ele estava, ele começou a pregar a respeito do zelo pela obra de Deus, da palavra, a respeito do pecado que traz a morte. E enquanto ele pregavam, alguém gritou no meio do culto: alguém morreu aqui. Ele não parou a mensagem, não parou a pregação e seguiu. E logo em seguida também alguém gritou: alguém morreu aqui também. Então, no meio daquela multidão, ele usou aquela situação para pregar a palavra de Deus, para falar ao povo a respeito da morte espiritual, e que o povo deveria realmente se converter. E ele era alguém que realmente pregava a palavra do Senhor. Conta-se que nos seus 34 anos de ministério, nesses 34 anos que ele teve a vida inteira dele pregando, ele chegava a pregar 10 sermões por semana. E ele tinha todo esse tempo, esse envolvimento na obra do Senhor. Ele chegou durante sua vida a pregar cerca de 18.000 sermões, fora palestras e orientações. Então é alguém que realmente se gastou pregando a palavra de Deus e pregando o evangelho. O que se fala muito sobre a vida dele é que ele foi o pregador das lágrimas. E que geralmente, praticamente em todas as mensagens que ele pregava chorando, ele pregava as lágrimas. Ele realmente era alguém quebrado, era alguém quebrantado pelo Espírito de Deus. E ele pregava, ele ia às lágrimas durante a mensagem. E alguns criticavam ele, por que ele pregava e que ele chorava pregando. E ele dizia assim: olha, se vocês não estão se arrependendo pelos seus pecados, e vocês não choram se arrependendo pelos seus pecados, eu estou chorando para que vocês se arrependam. Eu estou chorando para que vocês vejam a necessidade do arrependimento. Então foi alguém que realmente buscou muito, ele tinha um fervor muito grande pela obra de Deus, ele tinha um fervor muito grande na pregação do evangelho. Ele já adiantado da idade, acabou se casando, só que ele se casou, a esposa dele era muito enferma, chegou a ter um bebezinho, mas o bebê faleceu. E a esposa também era muito doente, a esposa acabou falecendo, ele acabou não deixando descendentes. E foi alguém que realmente buscou fazer a obra do Senhor. Então, durante toda a sua vida, ele teve cerca de 7 vezes viajando entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele foi muito importante nos Estados Unidos. Na época, ele conheceu ali pessoas importantes da política norte-americana, ali, Benjamin Franklin, ele conheceu. Isso foi muito importante porque aonde ele passou, ele plantou focos da palavra de Deus, ele deixou lugares que estavam ali buscando a palavra do Senhor. E em resultado do trabalho dele nos Estados Unidos, cerca de 50 universidades foram fundadas posteriormente, inclusive a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi resultado do trabalho, então, de George Whitefield. Então, você vê como um cristão apaixonado pelo evangelho, alguém que realmente tem sede de pregar a palavra de Deus, alguém que tem realmente um despertar, um ardor pela palavra de Deus, faz toda a diferença. Como este homem ia pregar e tinha esse zelo pelo evangelismo, ele tinha esse zelo, era alguém que realmente buscava Deus. Ele nunca pregava sem chorar e diziam que ele lia a Bíblia, inclusive, de joelhos. Então, era alguém que teve uma vida voltada para o Senhor, alguém que realmente buscou o Senhor.
E ele acabou falecendo em 1770, com 55 anos, jovem ainda, praticamente para nossas condições de hoje. Mas se nós formos pensar na questão histórica, há muita dificuldade e nessa época muitas enfermidades também, não haviam recursos médicos e condições. Se nós vamos pensar que este homem pregou 10 pregações por semana, em 7 dias da semana ele pregava 10 sermões. E ele pregava ao ar livre, ele não pregava em lugares fechados, ele pregava ao ar livre. Então, ele tinha que falar muito alto e ele era escutado a quilômetros. Então, era alguém que realmente tinha voz. E, ao mesmo tempo que ele pregava nessas condições, a sua condição física, a enfermidade que ele realmente sofria muito, e muitas vezes ele tinha muitos problemas pulmonares, ele tinha problemas na respiração e na fala, e não tinha um porte físico, era um homem usado por Deus de uma forma extraordinária. Então ele impulsionou, ele impactou muitos pregadores que surgiram posterior a George Whitefield, inclusive o próprio John Wesley. Embora John Wesley foi um grande avivalista, promoveu um grande avivamento, ele foi muito mais usado na parte teológica, enquanto que o George Whitefield não. O George Whitefield era aquele que era pregador do evangelho mesmo. Ele saía para pregar, ele saía e a mensagem dele impactava, a forma como ele pregava era diferente. Ele pregava quase que contando uma história, quase que fazendo uma encenação para as pessoas entenderem a mensagem. Então, por isso as pessoas viam muito ele pregar. E era alguém que realmente teve a sua vida colocada aos pés do Senhor. Era alguém que realmente tinha a sua vida disposta a fazer a obra de Deus. E alguém que se doou. Então, ele já estava com seus 55 anos muito enfraquecido por essa situação, né? Ele se gastou a sua vida. E se nós vamos ver muita história dos pioneiros, missionários que iniciaram a obra de Deus, inclusive o próprio Gunnar Wingre foi um dos casos, a Frida, a esposa dele, os dois, né? Foram pessoas que tiveram muito as consequências da pregação, do trabalho evangelístico no seu corpo físico, sofreram no seu corpo físico em decorrência de tanto esforço que eles faziam para levar a palavra de Deus, e tanto amor que eles tinham, tanto ardor por pregar a palavra. Então foram pessoas que se gastaram na obra de Deus, tinham muitas dificuldades, viveram vidas realmente de renúncia. Você imagina pessoas que renunciaram à sua vida, pessoas que renunciaram um tempo que poderiam estar na sua profissão, fazendo outras coisas, mas renunciaram tudo isso para pregar a palavra de Deus, renunciaram todas as condições que poderiam ter na sua época, para quê? Para levar o evangelho, para pregar a palavra do Senhor, para seguir fazendo a obra do Senhor por onde quer que andasse. Foram pessoas que se gastaram para pregar a palavra de Deus. Então a gente vê nisto um exemplo de fervor. Hoje, para sair, para pregar a palavra, muitas vezes as pessoas acham dificuldade em tudo. Hoje, muitos, antes de sair para pregar, eles querem saber quais benefícios terão ou o que vai ganhar com isso. Mas nessa época ele nem se cogitava essa possibilidade. As pessoas realmente gastavam a sua vida para falar a palavra de Deus, para pregar o evangelho. E foi o que aconteceu aqui com George Whitefield, que foi alguém que se gastou a sua vida. Então, aos seus 55 anos, no seu último sermão, ele já estava muito desgastado fisicamente, ele tinha muitos problemas pulmonares e tinha muitos problemas respiratórios. E um certo sermão que ele estava fazendo, ele orou, pediu: Senhor, me dá forças para mim pregar pela última vez, esta mensagem. E conseguiu terminar o sermão, e como ele estava nos Estados Unidos, ele foi hospedado na casa de um pastor que era amigo dele. Este pastor convidou ele para pernoitar, ele foi para casa, e como tem um crente sempre cheio que prega a palavra do Senhor, reúne mais crente para ouvir, muitos acompanharam até a residência onde estava hospedado então o George Whitefield. E conta-se que naquela época, como não havia iluminação elétrica, ele estava ali com velas acesas num candelabro subindo as escadas. E quando ele estava subindo as escadas, as pessoas começaram a perguntar para ele sobre a palavra, e mesmo ele com todo
a dificuldade que ele estava naquele momento no seu físico, que ele não aguentava mais. Ele dizia: Senhor, eu não estou cansado da tua obra, eu estou cansado na tua obra, porque ele estava pregando e estava fazendo a obra do Senhor. E conta-se que cada vez que ele subia a escada, as pessoas faziam uma pergunta para ele e ele parava para falar da palavra. Iria subindo as escadas para ir descansar, alguém perguntava para ele a respeito da palavra. Em resumo da história, quando ele chegou no topo da escada, as velas já estavam praticamente todas acabando. Pelo tempo que foi a demorada de subir a escada mais longa da história. Porque enquanto ele estava subindo cada degrau, as pessoas perguntavam para ele da palavra, e como ele era alguém que tinha um ardor pela palavra de Deus, ele nunca deixava sem responder ou sem falar da palavra de Deus. Então, nesse dia, ele foi para o seu quarto, se deitou, e quando foi por cerca de 2 horas da madrugada, ele se acordou e disse para a pessoa que estava ao lado no quarto, ele disse: olha, eu estou morrendo. E realmente acabou falecendo aos seus 55 anos. Mas deixou um legado na história. Ele só não é mais famoso que o John Wesley, porque o John Wesley ele teve todo um ministério que se seguiu posteriormente, né, com a Igreja Metodista. Mas o George Whitefield ele não organizou um ministério, mas ele tinha um chamado espetacular. Ele era um pregador itinerante que buscava fazer a obra de Deus aonde quer que ele andasse. Foi alguém que realmente doou a sua vida, que tinha um ardor de pregar a palavra do Senhor, e pregava, como ele dizia, como se fosse a última mensagem. Então, cada pregação dele, ele dizia que pregava como se fosse a última vez que ele estivesse pregando. E aí ele disse: eu prefiro me gastar na obra do Senhor do que enferrujar. Então, foi alguém que realmente se gastou na obra do Senhor, pregando a palavra, evangelizando, ganhando muitas almas para Jesus. Foi muito importante no período de grande despertamento, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então foi alguém que realmente procurou fazer a obra do Senhor a tempo, fora de tempo, e a vida dele foi voltada justamente para fazer a obra de Deus. E o diferencial dele era a pregação. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre. E da sua época não se tem considerado um pregador que pregasse mais a palavra do Senhor como George Whitefield. Mas nessa noite, para não ficar só no contar a história do George Whitefield, e algo que me chama muita atenção a respeito desse pregador, né, que era alguém que realmente buscava fazer a obra do Senhor. E muitas vezes nós não temos a dimensão da responsabilidade que temos com a obra de Deus, com a palavra do Senhor. Às vezes a gente acha que é simplesmente um meio pregar a palavra ou ensinar, mas eu creio que é muito mais do que isso. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade que Deus nos dá e também uma cobrança de não fazê-lo. Nós vamos ver lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3 e versículo 16, que nos diz o seguinte: e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. O ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá pela sua maldade, mas o sangue dele da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá, mas da sua maldade tu livraste a alma. Então essa palavra sempre foi algo que mexeu profundamente no meu coração quanto ao nosso chamado para falar da palavra de Deus. Nós não precisamos ser pessoas que encaminhadas ou empossadas ou colocadas num cargo, numa função para pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos ter um cartão de membro que diga qual é a função ministerial que você exerce dentro do ministério para pregar a palavra de Deus. Você não precisa ser alguém que tenha um cargo, não precisa nada disso para pregar a palavra de Deus, basta ouvir, crer no seu coração, ler, estudar e deixar Deus falar por intermédio da tua vida. Muitas vezes nós pregamos a palavra do Senhor não só falando, mas principalmente vivendo. Nós precisamos entender que há necessidade de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. E essa palavra do livro do profeta Ezequiel sempre foi algo que me impactou profundamente.
E o Senhor falando ao profeta, né, filho do homem, eu te dei por atalaia em Israel. Quantas vezes o Senhor nos chama para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra? E ele nos coloca uma grande responsabilidade. E ele diz, se eu falo ao pecador que ele morrerá e tu não adverte, ele morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele eu requererei da tua mão. Então isso é algo muito importante que nós deveríamos pensar muito mais. A gente que às vezes deixa só para o pregador, para o pastor, só para alguém que tenha uma função ministerial, alguém que se coloque, mas eu não tenho o dom da palavra. Mas você não precisa ter o dom da palavra, como muitos imaginam que tem que ter, uma grande eloquência, uma oratória, para dizer que Jesus ama, para dizer que Jesus salva, para dizer que Jesus cura, para dizer que Jesus liberta, para dizer que Jesus batiza. Então isso você não precisa ter um curso teológico, uma formação para dizer as bênçãos que acompanham a salvação. Que Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Para que nós não fôssemos salvos pensando que as nossas obras fossem importantes para a salvação. George Whitefield, ele aprendeu que por mais que ele fizesse obras, ele nunca seria salvo pelas suas obras. Ele precisou passar por um encontro com o Senhor. E foi lá no leito de enfermidade que o Senhor falou com ele. Foi lá no leito de enfermidade que ele se converteu ao Senhor Jesus. E que ele aprendeu a ter um clamor, um zelo pelas almas, pela pregação, pela palavra de Deus. Então, muitas vezes, não precisa você ter um grande curso teológico, um aprofundamento, e é claro que é importante estudar. Eu realmente amo a palavra do Senhor, e como eu amo, eu vou procurar estudar da melhor maneira que eu encontrar. Mas o importante é que nós não cessemos de falar da palavra do Senhor. E aqui o Senhor fala ao profeta Ezequiel, né? Se eu falo ao pecador que ele morrerá e tu não adverte, ele morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele eu requerei da tua mão. Quantos de nós, irmãos, perdemos a oportunidade de falar de Jesus? Perdemos a oportunidade de falar para Jesus de uma pessoa que está precisando. Perdemos a oportunidade de falar de Jesus para a pessoa que está ao nosso lado. Muitos, às vezes, querem ir para outros lugares distantes para pregar a palavra, sendo que tem pessoas do seu lado precisando. Nós tínhamos um pastor há muitos anos, quando eu era jovem, e ele contava a história de um missionário que teve uma visão e disse para o seu pastor assim, olha, eu tenho que ir para a Bolívia porque eu vi umas letras douradas que era assim, ó, VPB. Então eu tenho que ser missionário na Bolívia. E aí o pastor disse para ele assim, você já pregou para o seu vizinho do lado? Ele disse, não. Você já pregou para o vizinho do outro lado? Não. Você já disse que Jesus ama o vizinho da frente? Não. Você já falou para o vizinho de trás? Não. Então não vai para a Bolívia. Vai plantar batata mesmo. Ou seja, você precisa entender que não é saindo muito longe. Então, nesse trocadilho, o que ele falava para nós jovens, o pastor da nossa época, era o seguinte, você muitas vezes não está com foco tão distante e às vezes esquece que tem pessoas do teu lado padecendo, precisando de Jesus. E o importante é nós entendermos, e isso é algo que eu tenho um temor muito grande do Senhor. Quantos hoje estão deixando a sua vida, estão partindo para a eternidade sem Jesus, e quanto nós somos responsáveis por essas pessoas que estão partindo para a eternidade por nos calar. Então, enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos vida, o George Whitefield, ele pregava, e ele dizia que cada mensagem dele, ele pregava como se fosse a última mensagem. Foi alguém que se gastou pregando a palavra do Senhor. E aqui no livro do profeta Ezequiel nos diz, se eu falo ao pecador que ele morrerá pelo seu pecado, ele morrerá, mas eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Ou seja, se você se calar, se você não falar a palavra, Deus vai cobrar de nós à medida que nós também nos omitimos daquilo que nós deveríamos fazer. Agora ele também conclui dizendo, agora se você falar e o pecador quiser continuar no mesmo caminho, bom, você está livre do sangue desse pecador. A tua parte você fez. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte pregando a palavra do Senhor, advertindo ao pecador, advertindo que esse mundo está aí trazendo situações e que se ele está ali naquela situação, que ele, pelo seu pecado, ele está vivendo uma vida que vai levá-lo para a condenação, mas que Jesus pode salvar, que Jesus perdoa pecado e que o maior milagre é a nossa salvação. E que depois da salvação, bênçãos acompanham a nossa vida, que muito o Senhor pode nos dar.
Então isso é importante nós pensarmos nesse sentido. Algum tempo atrás eu vi um testemunho de uma jovem, e isso sempre me motivou, isso foi algo que me marcou muito, essa mensagem. E eu sempre pensei em pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, justamente nesse cuidado, nesse zelo, nesse amor pela palavra de Deus, para que nenhuma pessoa que tivesse oportunidade de ouvir a palavra do Senhor pudesse dizer: olha, nunca tive um tempo de falar. E que o Senhor um dia possa ver como que nós fizemos a obra do Senhor. Então, esse testemunho era uma jovem, me se contava de uma jovem que tinha um chamado missionário. E quando ela era jovem, essa jovem estava na Argentina, essa jovem tinha um chamado missionário para fazer a obra de Deus. E quando ela era muito jovem, ela disse para o Senhor, né, o Senhor chamou ela para pregar, e ela disse para o Senhor: não, eu sou muito jovem, agora eu vou viver a minha vida e depois eu vou fazer a obra de Deus. E essa jovem acabou se casando muito cedo, e logo que ela se casou, em seguida ela teve um filho, e quando o Senhor chamou novamente ela para fazer a obra do Senhor, para pregar o evangelho, ela disse: não, agora eu tenho meu filho, eu vou criar meu filho, eu ainda sou muito jovem, ainda tenho tempo para fazer a obra de Deus. E o tempo passou e o filho cresceu, e esse filho se tornou adulto, e esse filho se casou, e esse filho teve um filho, e Deus chamou ela novamente quando ela tinha uma certa idade, e ela disse: olha, agora eu não posso fazer a obra de Deus, porque agora meu filho casou e me deu um neto, eu tenho que cuidar do meu neto. Passou-se o tempo, e um dia, onde ela morava, ali na Argentina, havia um homem de Deus que estava na rua da casa onde ela estava morando, e esse homem vinha passando, e o Espírito Santo falou com ele: olha, aperta a campainha da casa tal, chega tal, e vai chegar lá e vai dizer o que eu te disser. E aí esse pregador chegou, atravessou a rua, apertou a campainha, saiu uma senhora já com seus cabelinhos brancos, e ele disse: assim diz o Senhor, eu te chamei quando era jovem. Milhões de argentinos irão ao inferno por tua causa, mas o sangue dele eu requerei da tua mão. E entregou aquela mensagem para ela. E no dia seguinte, essa senhora amanheceu morta. E isso foi algo que me marcou muito na minha juventude, ouvindo esse testemunho, ouvindo essa pregação, porque realmente se faz pensar o que nós estamos fazendo pelo zelo da evangelização. O que nós contribuímos para falar da palavra de Deus, o que nós estamos envolvidos para pregar a palavra do Senhor, o que nós estamos fazendo para que um dia, assim como Deus falou aqui com o profeta Ezequiel: se eu falo ao pecador que ele morrerá e tu não adverte, ele morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele eu requerei da tua mão. Trazendo essa mensagem, compartilhando a história do George Whitefield, alguém que tinha um zelo pela palavra de Deus, alguém que tinha um zelo pela pregação. É importante nós pensarmos o quanto que nós temos zelo pela obra de Deus, o quanto que nós temos zelo pelo pregar a palavra. George Whitefield foi usado de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. Deus tinha um dom específico na vida dele, ele foi considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele viveu uma situação que a própria condição de saúde dele já era um milagre de estar pregando ao ar livre. Mas mesmo assim, foi alguém que teve um zelo pela palavra, um grande quebrantamento, alguém que chorava pregando, alguém que estava buscando a presença do Senhor constantemente e que teve um grande temor em levar a palavra de Deus. Mas muitos de nós, muitas vezes, vivemos uma vida cotidiana, rotineira, acomodada e nos esquecemos que há uma ordem do Senhor Jesus. Nós vemos lá no livro de Marcos um ide do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Há uma ordem do Senhor de pregar, há uma ordem de nós sair das quatro paredes. O George Whitefield, quando se fechou as portas da igreja para ele pregar, ele foi pregar ao ar livre, porque ele entendia a necessidade de pregar a palavra do Senhor, de anunciar esse Jesus maravilhoso na nossa vida. Então, queridos, que nessa noite fique para você essa mensagem, não para nós pregarmos por temor do que o Senhor um dia vai requerer da nossa mão, por aquilo que nós não fizemos, pregando a palavra de Deus, mas que nós possamos pregar a palavra do Senhor por amor, por zelo, por realmente ardor no nosso coração, pregar a tempo e fora de tempo, pregar em qualquer oportunidade que nós tivermos,
criar oportunidades para falar da palavra do Senhor. Muitas vezes você não precisa, né, ir para um outro país distante, você precisa realmente viver uma vida conforme a palavra do Senhor, para que você possa testemunhar para o teu vizinho, para que você possa testemunhar para o teu amigo, para que você possa testemunhar para a pessoa que está mais próximo de você. E haverá um tempo que nós seremos cobrados pela parte de Deus, pela oportunidade que nós perdemos. Porque o pecado, ele não é só pelo que eu cometi. O pecado é pelo que eu me omiti de fazer. Então, se nós nos omitir, e a palavra do Senhor nos diz que se nós nos calar, até as pedras clamarão. E nós temos uma grande oportunidade, nós temos uma grande missão que os anjos desejaram pregar a palavra de Deus. E foi dado ao homem essa destinação de pregar a palavra. Então é importante nós termos e criarmos oportunidade e que enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos respirando, nós possamos pregar a palavra do Senhor. E há um pensador, um pregador da palavra do Senhor que dizia assim: pregue a palavra do Senhor a todo tempo, se preciso, até com palavras. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma pregação. A nossa vida tem que manifestar o amor de Deus para a vida de muitas pessoas que estão aí precisando de uma palavra, precisando do Senhor Jesus, precisando do Evangelho, porque um dia nós seremos cobrados perante o Senhor. E a ordem que eu te dei: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho em Jerusalém, que é a nossa casa, em Samaria, que são aqueles que estão mais excluídos da sociedade, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, aonde você tem oportunidade de estar falando da palavra do Senhor, quer com palavras, quer com atitudes, fale da palavra do Senhor. Tenha esse zelo pelo evangelismo, tenha esse ardor pelo evangelismo. Tenha essa preocupação em que o Senhor um dia vai nos dizer o que você fez com a oportunidade que você teve de falar do Evangelho, de pregar a palavra e você não fez. Até onde as nossas mãos. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito. Esse: eu posso tendo as mãos vazias. Com Jesus eu me ia encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? George Whitefield com certeza foi alguém que não tinha condições, não tinha saúde, não tinha um período histórico em boas condições para que ele pudesse pregar o Evangelho. Não tinha igrejas apoiando o seu trabalho, mas foi alguém que realmente apresentou muitas almas perante o Senhor. Então que nessa noite fique no teu coração esse zelo pelo evangelismo, esse zelo pela evangelização, esse zelo por pregar a palavra, esse ardor por pregar a palavra, se for preciso, até com palavras. Mas se você não souber falar palavras, viva uma vida digna do Evangelho, que a sua vida possa evangelizar outras vidas. Porque dizer Jesus te ama não é difícil. Dizer Jesus te cura não é difícil. É você viver Jesus te ama e Jesus te cura. Amém?